A graça e a paz do Senhor, irmãos. Nosso estudo de hoje está na carta de Paulo a Tito. E eu quero fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 5, onde Paulo diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleça presbíteros como te ordenei, que sejam homens irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não sejam acusados de dissolução e nem são desobedientes. Convém que estes homens, para serem bispos, sejam irrepreensíveis como despenseiros da casa de Deus, não soberbo, não arrogantes, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não ganancioso, dado ou hospitaleiro, amigos do bem, que tenham domínio de si, justo, santo e temperante, e retenham firme a palavra fiel, conforme a doutrina, para ensinar e para admoestar. Meus irmãos, é interessante a preocupação de Paulo com as igrejas na região de Creta. Igrejas que foram organizadas pela pregação do Evangelho, e Paulo quer deixar líderes espirituais nestas igrejas que estavam nas cidades. Assim ele designa Tito para ser o homem que vai ser o responsável em distribuir, delegar os pastores na igreja nas cidades da região de Creta. Eu imagino que a missão de Tito não foi fácil, missão muito difícil, muito árdua. Tito tinha que conhecer, descobrir os homens de Deus para liderarem aquelas igrejas, segundo o perfil que Paulo vai apresentar nesse capítulo. E aqui nós temos o perfil do homem que estava qualificado para o ministério. As qualificações pessoais, morais, sociais e espirituais. Paulo fala que para ser um presbítero, que nós conhecemos também hoje como pastores, ele diz que devem ser homens irrepreensíveis, homens que não vivem cometendo erros constantemente e precisam ser o tempo todo chamados a atenção, corrigidos. Outro detalhe, são homens que sejam maridos de uma só mulher. Há alguns que dizem que marido de uma só mulher de cada vez. Eu não penso dessa forma. Homens que têm uma vida exemplar diante da sociedade. Infelizmente, não é o que estamos vendo nos nossos dias. Hoje você vai encontrar pastores que saíram de suas cidades, brigados, devendo na cidade, e vão se tornar pastores em outras cidades. Você vai encontrar com facilidade pastores que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento e estão liderando igrejas. Vamos encontrar homens que têm título de pastores que estão preocupados com o dinheiro, são gananciosos e vão fazer tudo para levantar recursos financeiros, para arrancar dinheiro do povo. Vamos encontrar homens que são estupim curto, que em qualquer coisa estão explodindo, que não são honestos. É muito fácil encontrar esses homens. Temos pastores demais nos nossos tempos. É curioso porque lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 2, Jesus diz assim aos discípulos: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Observe um detalhe interessante, uma preocupação de Jesus. Ele está dizendo que os ceifeiros eram poucos. Será que hoje os ceifeiros são muitos? Será que o tempo que nós estamos vivendo hoje ele mudou? Eu creio que a seara ainda continua sendo muito grande, mas também creio que ainda estamos vivendo uma situação idêntica de Jesus. Os ceifeiros são poucos. Poucos por quê? Porque são poucos homens fiéis.
São poucos homens que estão 100% qualificados dentro do perfil que o apóstolo Paulo apresenta a Tito na seleção, na escolha daqueles que seriam os pastores dessas cidades. Por isso, a oração de Jesus é: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Quem envia pastores é o Senhor. A seara é do Senhor. O dono da seara é o Senhor. A oração de Jesus, que Jesus nos instrui a fazer, é: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Homens que sejam enviados por Deus. Não homens que se auto-intitulam, se promulgam automaticamente pastores para pastorear aonde Ele quer pastorear. Não homens que sejam enviados por outros homens, porque de repente achou que tem um perfil, que tem tudo para ser um pastor. Ser um pastor, ser um líder de uma igreja hoje, vai mais além de um concílio, vai mais do que passar por um concílio. Homens podem estar diante de um concílio de pastores, responder corretamente todas as perguntas que foram arguidas, mas ainda assim não está dentro do perfil que a palavra de Deus nos apresenta. O perfil para o homem de Deus liderar a igreja de Deus está dentro dessas palavras de Paulo a Tito. O homem tinha que se enquadrar, e eu vou ser mais radical e dizer: não creio que Paulo arrumou o jeitinho, todos os detalhes, todas as preocupações de Paulo com a vida pessoal desse líder, com a vida moral desse líder, com a vida social. Então, como ele vive com a sua família, é uma preocupação que Paulo tinha, como o líder deveria estar vivendo com a sua família, ele e seus filhos, o governo dele com seus filhos, os filhos em obediência a ele. A preocupação de Paulo que esse líder fosse marido de uma só mulher. Essa é uma preocupação muito interessante que nos nossos dias está se perdendo. Encontrarmos pastores que já estão no segundo, terceiro, quarto casamento é comum. Isso não está dentro do perfil de Paulo. Nós estamos arrumando jeitinhos para entender, para aceitar pessoas que são muito boas numa área, mas que estão cometendo erros gravíssimos em outras áreas. Não podem, não estão qualificados, segundo Paulo, para serem líderes da igreja de Jesus. Líderes exemplares na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida moral, marido de uma só mulher. Que não sejam gananciosos. Então, a preocupação com a vida financeira desses homens, como ele age na sua vida financeira, sua atitude, seu governo, seu comportamento na vida financeira, como esse homem age em relação à sua vida espiritual, que sejam homens que tenham conhecimento da palavra, e tenham conhecimento para ensinar, para instruir, para corrigir, mas também que tenham conhecimento para o seu crescimento pessoal. Então, que sejam homens que tenham conhecimento da palavra para si e para o próximo, para ensinar aos outros a viver aquilo que ele também já está vivendo mediante a palavra de Deus. Para serem líderes espirituais não basta pregar bem. Vamos encontrar centenas de homens que sabem pregar bem, que têm uma postura física excelente, que sabem falar muito bem, que sejam homens assim muito cordiais, homens simpáticos. Meus amados, não é a simpatia, não é uma boa eloquência, não é uma palavra bonita que faz um homem ser um homem de Deus, um pastor, um líder de uma igreja. Para se tornar o líder de uma igreja, deve-se ir além de boas palavras, deve-se ir além de uma boa postura, de uma boa indumentária, e além de um carisma, ir além de um concílio de pastores. É preciso se enquadrar no perfil que Paulo diz para Tito. Tito, você sabe que para selecionar os pastores da cidade da região de Creta,
Esses homens, porque antes de ser pastor são homens, eles devem estar 100% enquadrados dentro desse perfil. É por isso que eu creio que ainda hoje devemos fazer a mesma oração de Jesus, rogando ao Senhor da seara para enviar ceifeiros, ceifeiros qualificados, ceifeiros sejam homens que sejam verdadeiramente exemplos de vida, exemplos de comportamento, do passado, do presente para o futuro, homens que estejam qualificados por Deus para serem líderes da igreja de Jesus. A você, meu irmão, esteja muito atento, tenha conhecimento, você precisa conhecer essa palavra, você precisa conhecer a Bíblia, conhecer o perfil de um pastor, para saber quem é que te lidera, para saber quem é que te pastoreia, e saber se esse homem é designado pelo Senhor, se esse homem está 100% enquadrado neste perfil da palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus, igreja de Jesus, precisa conhecer esse perfil para saber quem são os homens que vão estar liderando a sua igreja. A igreja precisa ter esse conhecimento. Quando ouvir um homem, quando ver um homem que se intitula pastor, e poder então saber se realmente o pode considerá-lo como pastor, se esse homem está enquadrado dentro desse perfil. Há muitos homens que estão se auto-intitulando pastores, brigam dentro de uma igreja, são rebeldes, são desobedientes a pastores, vão para outra igreja e lá vão se tornar pastores. Mas não foram lá no passado consertar o seu erro passado. Homens que estão em separações constantes no seu casamento e, no entanto, continuam sendo líderes, sendo pastores ou vão ingressar ao ministério pastoral. Não podemos considerar. É preciso estar atento aos falsos pastores. É muito comum nós acreditarmos que falsos profetas ou falsos pastores são aqueles que pregam mentiras, que pregam heresias. Falsos pastores vão além de pregar mentiras, vão além de pregar heresias. Falsos pastores são a todos aqueles que não se enquadram dentro desse perfil. Qualquer homem que se intitular pastor e não estiver enquadrado no perfil que Paulo apresenta para Tito selecionar esses homens, ele se torna um falso pastor. Quando um médico atende pacientes e ele não tem a formação adequada, ele não tem o seu certificado, ele é considerado um falso profeta, um falso médico. A mesma coisa acontece em relação à vida espiritual, à igreja de Jesus. Um homem que não tenha se preparado, estudado para isso, ter feito o seu curso de teologia, conforme qualquer outra profissão deve ter, um pastor também deve ter o seu curso de teologia correspondente às realidades da palavra de Deus, que tenham realmente esse padrão, tenha conhecimento, tenha estudado para isso, tenha se preparado para isso, mas que vai além dos seus estudos, que tenha conhecimento da palavra de Deus, além dos seus conhecimentos teológicos. Homens que estejam vivendo uma vida íntegra diante de Deus. Se não viverem dentro desse perfil, são considerados falsos pastores ou falsos profetas. Não só porque pregam heresias, mas por não estarem enquadrados dentro desse perfil. Há homens muito bons para serem diáconos, para serem auxiliares da igreja de Jesus, para cantarem, mas não para servirem como pastores. Você não vai consultar a um médico para diagnosticar um problema na sua saúde física se você tiver conhecimento que aquele médico não tem formação. Como você vai entregar sua vida espiritual aos conselhos, à direção, à instrução, à orientação de um homem que não tem o perfil da palavra de Deus para ser um pastor? É por isso que eu quero enfatizar aos irmãos e à igreja de Jesus, para que tenham conhecimento da palavra. E todas as vezes que homens se interporem diante de vocês, dizendo que são pastores, convidando para suas igrejas, convidando para ouvir a sua mensagem, atente sobre a sua vida, conheça a vida deste homem.
Não vá acreditando em pastores que aparecem na televisão ou no rádio, que pregam bonito, que dão glória a Deus e que fazem lindas orações. Chamem eles para dentro da palavra. Tire um retrato falado desse homem. Tire um retrato desse homem e faça um perfil, faça um paralelo, uma comparação da vida. Conheça a vida dele, conheça a família dele, conheça a mulher dele, conheça os vizinhos dele. E você vai descobrir se ele é um homem que está enquadrado 100% na palavra de Deus para ser um pastor. Conheça o vizinho do seu pastor, conheça a família do seu pastor, conheça as pessoas com quem ele lida, com quem ele trabalha, com quem ele negocia. Eles serão os testemunhos para nos enquadrar, para nos mostrar se esses homens estão realmente dentro do perfil que Paulo dá a Tito para selecionar aqueles que seriam pastores da igreja nas cidades da região de Creta. Por isso te deixei em Creta, para selecionar homens fiéis, para liderar a igreja de Jesus. A preocupação de Paulo é importante, como bem deveria ser a nossa preocupação hoje. Quem está liderando a igreja de Jesus? Quem está trazendo mensagens para o seu coração? Que esses sejam homens que estejam 100% qualificados dentro da palavra de Deus. O Senhor te abençoe a encontrar conhecimento, habilidade e sabedoria divina para discernir os homens falsos e os homens verdadeiros de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.